Oi amigos, tudo bom? Bom, você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Emparçamento Santista, me ajude a divulgar esse vídeo, você pode também apertar o hype, que é um teste do YouTube, então vai durar pouco a gente poder fazer e apertar esse hype sem pagar. Então, gente, hypem esse vídeo pra chegar mais longe, sem gastar nada, é só apertar o botãozinho e ajuda bastante a divulgar o canal. Gente, jogo acabado, empate estranho, um gosto amargo, porque eu acho que esses empates, eles parecem quando a gente comemora que permaneceu na Série A, quando o Santos comemora o título da Série B, sabe essas comemorações que não fazem muito sentido, mas que ao mesmo tempo você fica feliz e puto? Eu acho que foi mais ou menos o que aconteceu hoje. Santos somos todos, né, todos santistas hoje felizes e putos ao mesmo tempo com esse jogo. Um jogo que, na verdade, foi muito ruim, um Santos que, de fato, o empate chegou com gosto amargo, e eu acho que o mesmo gosto que chegou contra o Guarani, o Santos não merecia tomar aquele gol no final, e muito provavelmente o Corinthians também não merecia, mas não vou falar que o Corinthians não merecia porque esse canal é totalmente parcial, então sim, o Corinthians merecia, porque a gente não merece mais sofrer, a gente não merece passar mais pelo que a gente tá passando. De todo modo, quando começa o jogo, até coloquei uma enquete lá no meu Instagram, Isabel PS Nascimento, o que vocês acharam da escalação? E de modo geral, as pessoas estavam bem confiantes com a escalação. As pessoas, eu entendi que dentro das possibilidades que o Vojvoda tinha, no meu mundinho, na minha bolha do Instagram, as pessoas realmente falam, poxa, pode ser uma boa opção. Eu não acho necessariamente que o Vojvoda errou logo de começo, mas talvez a gente sabe, ele é extremamente cabeça dura. Tava falando até isso com o meu pai, fui lá na casa dele assistir para trazer conteúdos de uma pessoa santista sênior, como ele é, mas assim, como um Corinthians que chega com 5 pessoas no meio de campo e um Santos que chega com 2. E até foi um comentário do Dodô, que eu tava assistindo pela Record, e ele falou, pô, quando o Santos jogou contra o Guarani, o Santos foi com 3 caras, 3 volantes de meio de campo, e no jogo contra o Corinthians, um time bem mais leve, bem mais veloz, o Yuri Alberto jogando muita bola, o Santos vai com 2. Então é um Santos que vai mais fragilizado, talvez para usar esse contexto de, poxa, eu estou jogando em casa, mas sofre bastante porque o Santos, o Yuri Alberto que ele fez hoje foi um passeio. O Yuri Alberto não teve dificuldade alguma. Eu fiquei feliz quando ele saiu de campo. Eu falei, pelo menos não é do Yuri Alberto que a gente vai tomar o próximo gol, porque sinceramente eu não estava acreditando que o Santos ia conseguir virar a partida. Então, hoje é um Santos que, assim, temos que pontuar que foi uma partida muito mal arbitrada. O juiz estava totalmente confuso. O juiz parecia um juiz ingênuo com o que é um clássico. Tô falando que, assim, é um clássico que tinha tudo para ser mais tranquilo. Um jogo que teve 8 minutos, gente. 8 minutos. Se você tem uma super falta, se você tem realmente uma lesão, uma paralisação grande, mas 8 minutos, o juiz meticulosamente colocando a bola no lugar, sabe? O jogo foi realmente bem arbitrado, pegou mal arbitrado, e um Santos extremamente nervoso, algo que pontuavam bastante isso na transmissão, o quanto o Santos foi faltoso. E um time que tem falta é um time que não tá conseguindo responder tecnicamente e tá tentando responder de outra forma, na forma mais violenta do futebol. O que o Igor Vinícius fez, eu entendi que ele era aí talvez a única opção que ele tinha, mas ele muito provavelmente, muito possivelmente poderia ter sido expulso. Foi quase sorte, metade do time do Santos levou cartão amarelo, se não mais. Então é um Santos muito ruim tecnicamente para agir dessa forma. Falando de todos os jogadores como a gente faz aqui no canal, de trás pra frente, Brasão, meu rei, seu rei, nosso herói, então assim, nada a dizer nunca sobre Brasão. Coitado de Gabriel Brasão. Nossos laterais, cara, que jogo ruim do Igor Vinícius. O Igor Vinícius, relembrando por que os São Paulinos criticavam tanto ele, o Igor Vinícius deixando totalmente, o que eu falei, teve essa falta, o Igor Vinícius que deixou uma avenida por onde passou, péssimo jogo do lateral, e digo o mesmo na nossa zaga. O Adonis Frias, pra mim, juro pra vocês, sem brincadeira, se eu passar talvez do outro lado da rua, eu não sei a cara dele. De tanto que ele não aparece no jogo. O cara é extremamente omisso. O Zé Ivaldo erra muito, erra pra caramba. E a gente já vai falar sobre o Zé Ivaldo. Mas o que o Adonis Frias não faz, o que ele é omisso, o que ele deixa a bola pro Zé Ivaldo. Cara, eu acho que assim, o Santos precisa desse quarto zagueiro. E ele precisa ser esse cara. Não sei se a gente vai começar a olhar com outros olhos pro Baço, pro Luan Pérez, mas o Santos precisa muito, muito mexer nessa zaga. E hoje até falando com um amigo, eu falei, nossa, o Tiquinho pode ir embora, né, talvez, aí pro Curitiba. Eu tinha esquecido que a ida do Tiquinho tinha envolvido Jair. Saudades Jair. Porque, assim, são jogadores que tinham muita mais qualidade, hoje a zaga do Santos não tem. Zé Ivaldo é banco, não tem o que dizer. Zé Ivaldo realmente, pênalti na última partida,
pênalti novamente, o gol foi em cima dele, o pênalti foi em cima dele, depois teve uma falta mais pra frente também em cima dele. Eu não sei, é o que eu falo, eu culpo também um pouco a falta de participação da dupla dele, mas assim, não tem como manter o Zé Ivaldo, ele precisa estar no banco numa próxima partida. E do outro lado, um Vinícius Lira, que, gente, o Vinícius Lira, ele tem apenas 18 anos, e é o que eu reclamo aqui, não é pra ele e pro Robinho estarem como titulares desse time, não tem como, ainda mais um lateral, sabe? É apenas um menino. E aí o Santos que fez a besteira e que se ajeite, que vê o que vai fazer porque vendeu o Souza, e olha pro Mike. Pô, o salário do Mike, ai, mas ele é ruim. Dane-se! Vai ter que transformar ele em bom, vai ter que dar um jeito. De alguém investiu nesse cara. Então o Santos vai ter que fazer alguma coisa. Vai conseguir passar pra frente? Vai conseguir vender? Vai colocar? Não sei. Mas é um jogador que hoje até levou cartão. A única coisa que ele fez hoje foi levar cartão. Então, assim, precisa colocar o peso nos lugares certos. Por isso que eu vou demorar muito aqui para colocar algum peso em Vinícius Lira e já tô questionando todas essas outras peças, porque a gente precisa questionar quem tem que ser questionado. Meio de campo, o Willian para mim é o cara, tirando o Brasão, que é acima da média, o Willian hoje é o nosso capitão. Ele tem pose de capitão, ele tem postura de capitão, ele não fica nervoso. Até o Lira foi um dos poucos, se eu não me engano, que não tomou cartão amarelo. Então todo mundo tomou, o menino tomou, o Gabriel tomou, todo mundo tomou. Mas ele, dentro dos 18 anos dele, não entrou na pilha desse jogo, na pilha do árbitro. O Ilharão a mesma coisa. Então, passando pelo Ilharão, Schmidt foi, cara, um dos piores jogos dele. E se você colocar a importância de ser um clássico, o Schmidt jogando as piores partidas dele pelo Santos, ele falhou muito, 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 principalmente no lance do pênalti do Corinthians, extremamente, sabe, fora de... Não é fora de tempo, mas ele tava bailando, assim, o Willian Alberto tava bailando em cima dele. Foi muito, muito ruim a postura do Schmidt hoje. Roleister, cara, o Roleister é muito, muito inconstante. Faz uma partida boa, outra muito ruim, não dá. Hoje a gente não consegue confiar no Roleister. No ataque, o Tassiano também omisso, as bolas pouco chegaram para ele. O Barreal é um cara esforçado. O ataque, não chegaram boas bolas pro ataque. Então acho que a gente pode questionar menos esse ataque, questionar mais as zagas laterais e esse meio de campo. Assim como o Gabriel. O Gabriel, o pouco que teve de bola, ele tenta alguma coisa, ele é diferenciado sim. O Gabriel vai ter cartão, o Gabriel, esse jogador reclamão. O Gabriel é isso. Você fala, poxa, o Gabriel tomou cartão, é a mesma coisa que você fala, poxa, o Neymar se lesionou. Você, assim, um pacote Gabriel é isso. Tem Gabriel, tem, sabe, o jogador tipo o próprio Rony, assim, o Luciano, é assim. São jogadores, principalmente atacantes, que têm esse perfil, vão reclamar. E eventualmente vão tomar cartão. Então, não coloco hoje essa derrota na conta do Gabriel, até porque o empate... Essa derrota não, desculpa. Esse empate, até porque o gol de empate foi exatamente com ele. Alguns pontos sobre as substituições. Acho que o menino pode vir esse cara do meio de campo. Teve até a falha dele. Até teve uma falha do Roleister que deu um baita, né? Desculpe. Um baita contra-ataque pro Corinthians. O menino também teve uma outra questão técnica, mas acho que o menino pode ser sim essa pessoa do meio de campo do Santos. Robinho Júnior não tá pronto, parem de queimar o moleque. Cara, a torcida no estádio, eu não entendo muito o fluxo da torcida. Ela quer o Robinho, não tá assistindo os últimos jogos, não é que ele não pode agora. Deixa esse moleque, calma com o Robinho. O Santos precisa contratar, precisa de zagueiro, precisa de lateral, precisa de atacante. O Santos só não precisa de jogador hoje no meio de campo, só. Igor de goleiro. Apesar que o Brasil um dia pode se machucar, pode se lesionar. Então, calma com o Robinho. Robinho não é a solução. Ele pode vir a ser uma boa peça para ser colocado aos 38 do segundo tempo. Com 2-0 no placar, pro Santos, no caso. Hoje, ele ainda não é. Achei até que o Miguelito... Primeiro, eu queria ver mais Matheus Xavier, porque Matheus Xavier, o jogo que ele teve, que até o Robinho entrou, foi melhor que o Robinho, na minha opinião. E o próprio Miguelito hoje fez algumas coisas um pouco mais diferentes, um pouco mais pensadas, com um pouco mais de técnica. E também, cara, eu queria pontuar a questão Zé Rafael. Zé Rafael ainda tá parecendo que tá de férias. E esses jogadores que a gente tem que sermos chatos, esses jogadores que a gente precisa pressionar, porque esses caras ganham muita grana, são experientes, vieram de time grande e podem e precisam entregar mais. Pra finalizar, eu quero pegar aquele corte, até que foi a Gabi que colocou, do Neymar falando, vai quando terminar, não adianta vai agora. Tem um vídeo até do Fábio Porchat que ele fala isso, né? Ele é um super torcedor vascaíno. Falou, gente, saiu de casa pra ir pro estádio é pra torcer. Quer xingar? Xinga na sua casa.
Eu entendo você ficar incomodado, eu também fico dentro de casa em qualquer lugar. Mas vaiar durante o jogo, eu questiono muito, muito o torcedor que vai ao estádio pra fazer isso. Saiu do intervalo, vaia, não gostou, tá tudo bem. Acabou o jogo, não gostou, pode vaiar. Agora, você vaiar durante o jogo, você vaiar quando o jogador toca na bola, eu acho que isso, assim, eu sei que o Santos tem problemas. Vamos questionar a gestão, vamos questionar Marcelo Teixeira, vamos questionar Alexandre Matos, vamos questionar essas pessoas. Agora, o torcedor que começa a vaiar Robinho Júnior, Vinícius Lira, calma, né? Vamos ser um pouco mais consciente, porque esse tipo de torcedor hoje, num Santista, num Santos inflamado do jeito que tá, nos últimos anos tão prejudicado em questão de técnica e tática do time, é melhor que esse torcedor realmente não passe o tempo inteiro vaiando um torcedor que vai até o estádio para ser mais uma pessoa vaiando. Então eu discordo. Eu não lembro se eu falei do Lautaro. Se eu não falei, eu queria pontuar que para mim foi a melhor partida dele esse ano. Isso quer dizer o quê? Gente, estatística, leem como quiserem. Se o jogador não estava bem, fez um pouquinho melhor, foi a melhor partida desse ano. De todo modo, foi a melhor partida do Lautaro desse ano. Pelo menos ele tentou, pelo menos ele apareceu. As chances que a gente teve no segundo tempo, tirando o chute do Gabriel, foram com o Lautaro. Então é assim, gente, um jogo ruim, mais uma vez, um Santos que precisa melhorar muito, porque dia 28 começa o Brasileiro e assusta, até arrepia a gente pensar no Brasileiro, mas é o que temos para hoje. A gente ainda precisa ter um pouco mais de calma e ser um pouco mais responsável, principalmente dentro dos estádios. O jogador, ele trata o jogo como se fosse o trabalho dele. Ele vai chegar em casa, vai reclamar para a família dele e continua a vida dele, igual você faz com o seu trabalho. Os bobões que sofrem a semana toda, ficam pensando no lance, somos nós. Então, assim, vamos colocar os pesos certos e as medidas certas, questionar quem a gente precisa, questionar, como eu falei, a diretoria, quem aceita o jogador, quem aceitou o Mike, quem aceitou pagar o salário pelo Mike, quem aceitou o Brahimi. Essas pessoas que precisam ser questionadas. Por que que esse tipo de jogador tá dentro do Santos comendo a nossa folha salarial sem fazer nada? Então, ufa. É isso. Vejo vocês, se tudo der certo, um pouquinho mais de calma no próximo vídeo. Tchau. Um momento que eu sei que vocês gostam. A Isabel brigando com o controlinho. Eu acho que é a terceira vez, quer ver, ó? Não é? Ah! Eu não vou apertar o botão ali.